Fala, influeiros, meu nome é Gustavo Strumiello, me convidaram para estar aqui. Eu sempre amo receber esse convite de vocês, fazer parte do ministério, daquilo que vocês estão falando, construindo. E você deve saber, esse é o último vídeo dessa série de devocionais. E me convidaram para falar sobre a habitação de Deus, esse lugar que hoje somos nós. Nós somos o lugar que Deus escolheu para morar. Então eu estou muito animado, empolgado para falar disso. Eu vou começar de trás para frente, mas no final vou responder esse tema. Então eu queria começar dizendo, você deve já ter visto alguém que se escandalizou ou que travou na fé, ou que é aqueles críticos chatos que dizem há contradições na Bíblia. Então eles pegam uma meia-verdade que realmente aquilo parece ser uma contradição. E eles se escandalizam com aquilo e pensam que a Bíblia está errada ou ela foi escrita por homens e as informações acabaram se perdendo. E isso já estava profetizado que isso iria acontecer para nós. Se você é um cristão que está me vendo, a Bíblia diz que para nós a rocha é uma pedra de fundamento, mas para quem não crê, ela é uma pedra de tropeço. Então alguém olha para Jesus, esse Jesus que você ama, que é por isso que você está vendo esse vídeo, buscando ser edificado, buscando crescer no conhecimento de Deus. Alguém olha para esse Jesus e ele diz, cara, nada a ver, e tropeça nessa pedra. Mas alguém olha para essa pedra e diz, eu vou construir minha casa ali. E a diferença dessas pessoas não é uma diferença de religião, ou que religião elas fazem parte. E não é a minha opinião que eu quero falar nesse vídeo, mas biblicamente há uma única diferença entre esses dois tipos de pessoas. E a diferença é aqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram. E tem um jeito de você conseguir andar entre esses paradoxos da Bíblia. Paradoxo é tipo uma aparente contradição. Por exemplo, a igreja de Atos, a Bíblia diz, eles cresciam na graça de Deus e dos homens. Mas Jesus disse, vocês serão odiados pelo mundo. E a igreja de Atos foi perseguida. Então é para crescer na graça dos homens ou é para ser perseguido e odiado? Porque o mundo, a Bíblia diz, é inimigo de Deus. Então o que é para fazer como igreja? A gente deve ser bonzinho, simpatiquinho, contextualizar a igreja para que o mundo goste, ou o mundo nos odeia, nós somos odiados porque somos amigos. O que é para fazer? Você vê como é um paradoxo? Como esse há muitos outros paradoxos na Bíblia. A Bíblia diz, não acumulem tesouro na terra, acumulem no céu. Mas a Bíblia também diz, o homem de valor entesoura para os filhos. Então o que é para fazer? É para deixar herança para os filhos ou é para acumular galardão? Você vê como é um paradoxo? E por isso não tem como, por isso a Bíblia diz, o joio não vai permanecer na congregação do justo, dos trigos, porque não tem como você viver uma vida com Deus só com receitas com base na lei da letra. Há muitos paradoxos na Bíblia, isso não é uma contradição, mas são verdades. É nobre que você seja prudente e guarde algum dinheiro e não deixe dívidas para sua família. Se você passou por isso, você sabe como é ruim. Se alguém para cima de você, por algum desgoverno, por algum problema, te deixou dívidas. Então a Bíblia está te instruindo em todas as áreas. Ela diz, o homem de valor entesoura. Ele deixa valores para filhos, não dívida. Mas também é um princípio que quem está vivo preso nessa terra, louco para ter finanças, carro, dinheiro, ele está entesourando. Por que eu falei essa palavra difícil? Ele está acumulando dinheiro em uma coisa que a traça pode corroer, ou seja, crises, aflições, corona, governo, o real cada dia mais está desvalorizando, está valendo menos, a traça está corroendo, ladrões podem roubar, mas galardões, riquezas que a gente acumula no céu não podem ser tocadas. Então como que você anda no meio desses paradoxos? É por meio de uma lei chamada a lei do Espírito. Então, por exemplo, a Bíblia diz, se você vê que alguém vai pecar e você não avisa, você faz parte do pecado. Mas a Bíblia também diz, quem fala ao tolo torna-se tolo como ele. Jesus diz, não jogue pérola aos porcos. Ou seja, não desperdice as palavras para qualquer um. Então é para você exortar o cara, porque se ele cair, você vai fazer culpa, ou não é para você falar nada, porque ele é tolo, e quem fala ao tolo torna-se como ele. Ou não é para você dizer nada, porque você não vai jogar pérola aos porcos. Qual é a saída? E a saída é a lei do Espírito. Não dá para permanecer congregando sem a lei do Espírito, porque a lei da letra não basta, não é suficiente. Ela não consegue responder todas as questões da vida. E uma delas que eu quero falar dessa lei do Espírito, a Bíblia diz, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine nada. A unção sobre vós ensinará todas as coisas. Então quase Jesus disse, gente, ninguém precisa ensinar, mas vocês estão me ouvindo agora, vocês podem então, fecha esse vídeo, ninguém precisa ensinar. Mas se isso é verdade, por que Jesus levantou líderes? Porque a Bíblia diz, ele chamou uns para apóstolos, outros para mestres. Essas pessoas são líderes no corpo de Cristo. Por que Jesus chamou líderes? Se nós não precisamos ser ensinados por nada.
Então a lei do Espírito vai te saber andar entre essas duas verdades. A verdade é que esses homens não são uma intermediação entre Deus e o homem. A voz desses homens não tem mais peso do que a unção sobre nós que nos ensina. E como você identifica essa unção? Qual é essa lei do Espírito? É se você nasceu de novo. Se você é o lugar que Deus habita. Por isso ninguém precisa te ensinar, porque Deus habita dentro de você. Você não precisa perguntar: nossa, eu estou passando dos limites com meu namorado. É pecado? Você pergunta porque a lei de Deus está te dizendo: está errado. Você não precisa que homens ensinem. Você sabe. A unção sobre você, o Espírito sobre você. Se você peca e se sente mal, isso não é castigo de Deus. Isso é o Espírito de Deus que mora dentro de você, está te dizendo: está errado. Então essa lei do Espírito te ensina a andar. Você respeita líderes, você respeita conselheiros. Isso também é um texto da Bíblia. Por meio de muitos conselheiros há o caminho da sabedoria. E esse outro texto: não necessitam que ninguém vos ensine nada. Então qual é a medida entre os dois textos? A lei do Espírito. E só tem um tipo de povo que tem a lei do Espírito. Não são as pessoas que vão em todos os cultos, que são boas moralmente, que ficam lendo a Bíblia porque mandaram ela ler, que ficam só escutando música gospel. Eu tô falando assim, biblicamente, eu não tô inventando uma coisa aqui de impacto para você. Mas biblicamente, a divisão de quem tem a lei do Espírito e de quem não tem é os nascidos de novo. Se você nasceu de novo, mesmo que você você tenta se esforçar para ser um crente, se você está fazendo isso, continua lá buscando por Jesus, mas você precisa mais do que essa experiência. Você precisa de um momento em que você nasça de novo. Você lembra Nicodemos dizendo: Jesus, sou mestre de Israel, líder de líderes. Eu ensino as pessoas, eu gravo vídeo para elas. O que eu preciso fazer para entrar no reino? E Jesus diz: te é necessário nascer de novo. Então, uma vez que você nasce de novo, você carrega a lei do Espírito. E essa lei do Espírito te ensina a transitar entre os paradoxos, te ensina a se mover no reino de Deus. E só tem a lei do Espírito quem nasceu de novo. E se você nasceu de novo, o Espírito de Deus passa a morar dentro de você. E eu quero terminar com esse texto que você deve conhecer. Quem sabe isso aparece aqui, eu não tenho certeza. 1 Coríntios 6,19. Nós somos santuários de Deus. Então se é um lugar que é confortável para Deus, se Deus deseja estar com você, você sabe, os olhos de Deus não podem contemplar o mal. Se os seus olhos amam o mal, Deus não pode participar. Ele é puro demais para ver isso, ele não participa dessas coisas. Se Deus não pode entrar em certos lugares, ouvir certas coisas, rir de certas piadas, nós também não podemos, porque esse Deus mora dentro de nós. E se você é santuário de Deus, você ganha essa lei do Espírito, que você sabe discernir entre o certo e o errado, entre o que agrada a Deus e não agrada. E não tem um título maior, não tem um benefício maior, não tem um ensino maior que eu poderia dizer, a não ser esse, que você é casa de Deus. Não tem uma coisa mais alta que homens possam te dar. E homens não podem intermediar essa relação. Mas mesmo assim nós nos submetemos a homens. Como você faz isso? Pela lei do Espírito. Sem a lei do Espírito pode ser que você idolatre homens, pode ser que você admire eles mais do que deve, pode ser que a sua honra não se chame honra, se chame glória. E a Bíblia diz: Deus não divide sua glória com ninguém. Então homens não merecem glória, mas eles merecem honra. E como você sabe andar nessa linha? Se você nasceu de novo, se o Espírito mora em você, a hora que você estiver levantando um homem mais alto que o nome do próprio Jesus, o Espírito vai dizer no seu coração: não faz isso. Eu é quem levanto todas as coisas. Eu é quem soprei fôlego nele, fôlego em você. Eu sou a fonte de todas as coisas. E Deus não precisa ser encontrado através de outros homens. Você pode encontrar ele aqui, buscando um novo nascimento. Se você participou desse novo nascimento, quem sabe a gente fala isso em outros vídeos, mas se você viveu esse novo nascimento, você está pronto a cumprir seu chamado na terra. Ser casa de Deus, ter uma vida com Deus e viver sobre a lei, não da letra, que ela não é suficiente, mas a lei do Espírito. Então, obrigado de participar aqui comigo, de investir esses seus minutos nessa mensagem que eu estou pregando aqui. Obrigado pelo convite de vocês. E mês que vem vai começar um novo devocional. Se isso aqui for bom, quem sabe eles me chamam para participar. Se você tem gostado, se esse canal tem te abençoado, deixa um comentário aqui para a galera que tem trabalhado receber essa honra, receber esses créditos. E Deus te abençoe muito. Até mês que vem. Beijo.